Noite nós estaremos aqui no culto de celebração a Deus e depois estaremos fazendo a oração por todos os pais, entregando uma lembrancinha para cada pai, se assim Deus permitir. Em nome de Jesus. Irmãos, sem delongas, podem ficar assentados mesmo. Nós estamos aí numa série de estudos sobre a viagem de Israel para Canaã. E hoje eu quero falar algo que eu achei interessante sobre o censo que foi feito ali. Eu quero compartilhar com os irmãos o capítulo 26 de Números. Nós mergulhamos aí nesse capítulo, né? Numa nova contagem ali que foi feita do povo de Israel, uma espécie de um censo que o próprio Deus pediu ali para que fosse feito. E podemos dizer que esse censo era um momento transformador para aquela geração que vagou tantos anos pelo deserto em busca da terra prometida. E esse capítulo vai nos mostrar aqui algumas coisas importantes, como a gente tem acompanhado aí, que tem acontecido no deserto. Pois bem, abrindo aí o capítulo 26, de Números, diz aí que aconteceu, depois da praga, o quê? O que aconteceu ali? Vamos ler, gente. Vamos praticar a leitura. Dizem que quem lê muito não caduca fácil. Então, essa é a oportunidade, né? Amém. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Versículo 3. Falaram-lhe, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: conta o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Nós vamos ler só até aí por enquanto, e vemos aqui com precisão Deus instruindo Moisés a estar enumerando ali cada homem que estivesse apto para a guerra. Falamos na terça-feira passada o local ali, sobre Jericó, o momento que eles estavam ali. Também falamos da importância, né, desta contagem aqui, o motivo que aquela geração estava no momento agora sendo marcado pela geração anterior e por aquela geração que estaria sendo conduzida à terra prometida. E algo importante aqui, que nós vamos ver nesse livro, nesse capítulo também, acerca de cada tribo é contada, é documentada. A gente pode olhar aqui seus números, relevando aí um monte de histórias, ou uma série de histórias intrigantes desta caminhada no deserto, e também vai nos mostrar algo muito importante, que diz que foi depois da praga, ou seja, enfrentaram várias vezes o juízo divino. E nós vemos que devido a algumas situações, muitas pessoas talvez estavam naquele momento até descrentes, ou sem expectativas de chegarem àquela terra prometida. E nós vemos aqui Deus trazendo algo tão importante, mostrando que Ele tinha uma promessa, e aquela contagem ali iria mostrar para eles que mesmo que muitos morreram no deserto, mesmo que muitos desobedeceram, mesmo que houve momentos do juízo de Deus,
A promessa que Deus havia feito a Abraão, ela permanecia de pé, porque Deus é fiel e Ele faz aliança, e a aliança de Deus é permanente, irmãos. Glória a Deus por isso. Abraão já tinha morrido há muitos anos, mas a promessa estava de pé. Aleluia. O nosso Cristo já partiu, subiu há muitos anos, mas a promessa de que Ele estaria conosco todos os dias permanece de pé. A promessa que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor permanece de pé. A promessa que Ele vai continuar abençoando a sua igreja permanece de pé, salvando, libertando, batizando, fortalecendo, edificando, conduzindo o seu povo, permanece de pé. Glória a Deus por isso. E é motivo de muita alegria nós estarmos vendo as promessas do Senhor e vendo aqui algo importante, porque esse capítulo 26 de Números vai apresentar uma nova geração de israelitas, renovadas na esperança e pronta para enfrentar os desafios para chegarem na terra prometida. Eu acho isso aqui tão importante, porque além do que eu já falei, que essa contagem aqui vai lembrar a fidelidade inquebrável de Deus para com o seu povo, aqui vai vai mostrar acerca de uma geração que iria dar continuidade. Irmãos, sabemos que a geração dos nossos pais, a geração daqueles que lutaram muito para que este evangelho chegasse até aqui, esta geração já se foi. Ainda existem alguns, mas nós vemos que a maioria deles já dormiram no Senhor. E é por isso que eu quero chamar a minha e a sua atenção nesta noite, porque nós temos uma grande responsabilidade, como uma geração que está viva, que enfrentou os desafios da pandemia, que tem enfrentado os desafios deste século. Deus está nos chamando para dizer para mim e para você que Ele está contando conosco para chegarmos à terra prometida, para vencermos os obstáculos, para vencermos os impedimentos e nós chegarmos até lá. E é eu e você que Deus está contando. Somos nós que temos esse desafio. E quando nós olhamos para esta preparação, nós vamos vendo aí alguns pontos importantes. Lá no capítulo 26, põe para mim, Júnior, versículo 5 até o versículo de número 11. Ele vai falar acerca de uma das tribos aí, né? Agora nós já vamos ler. Pode deixar aí para mim aí. Então, irmãos, mais algo importante acerca desta ordem divina que o Senhor nos dá aqui, eu tirei muito grande, eu preciso de melhorar nisso aqui. Acerca daquela ordenança de Deus, das promessas do Senhor, Deus, Ele esclarece algo importante aqui, que aquelas pessoas seriam levantadas para a guerra, para o serviço militar, como eu falei terça-feira passada um pouquinho. E quando nós olhamos, além disso, aquele momento também simbolizava a renovação de Deus com o seu povo. Vocês já viram que em todo tempo, inclusive o profeta Abacuque, ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos. Nós, como crentes, irmãos, nós sempre precisamos de renovarmos. Às vezes, na nossa caminhada, nós vamos ficando e vamos levando a nossa vida espiritual e, de repente, nós vamos nos acomodando. De repente, nós éramos tão usados por Deus e começamos a deixar de lado as coisas que o Senhor quer nos usar. E buscamos, às vezes, ou nos acomodamos com a nossa própria vida, ou às vezes diante das lutas, dos cansaços, dos desafios, das tribulações, das decepções, das ingratidões, e muitas vezes nós vamos, às vezes, nos esfriando na fé. Nós vamos esquecendo do chamado de Deus na nossa vida.
Nós vamos esquecendo que nós estamos caminhando para uma terra prometida. Nós vamos esquecendo que aqui não é o nosso lugar, que a nossa pátria é os céus. Nós vamos esquecendo que Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas a ordem dele foi para que nós tivéssemos bom ânimo. Nós vamos, às vezes, esquecendo de que o Senhor é quem trabalha no tempo, na hora e no momento exato que Ele quer realizar algo. E nós vamos, às vezes, desanimando. Irmão, se tem uma coisa que o inimigo tem trabalhado muitas vezes, dá só mais um pouquinho de retorno, irmão Rodrigo, por favor. Muitas vezes é o desânimo. Vocês já viram que muitas vezes a gente sabe que vai ser bom, mas a gente, às vezes, está desanimado. Todos nós passamos por isso, irmão. Ou você acha que todo dia eu coloco meu terno, minha gravata e venho animadíssimo para o culto? Não. Tem dia que eu digo, Senhor, está aqui o teu servo, precisando de renovo, de graça, de força, e que o Senhor me tome pela tua mão, porque tem dia que a gente precisa ser carregado pelo Espírito Santo, ser fortalecido pelo Senhor, ser animado. Nós vamos olhar que para todos os dias, nós temos um versículo bíblico dizendo, não temas. Não temas. Nós vamos ver os grandes homens de Deus, Deus chegando e sempre trazendo uma palavra de ânimo para eles. Põe-te em pé. Eu vou falar contigo, não te desanimes, levanta, fortifica-te. O Senhor está sempre trazendo uma palavra porque Ele nos conhece, irmãos. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que aqui não tem super-homem, não tem super-mulher, aqui são vidas humanas, frágeis, almas, que muitas vezes estão diante de grandes amarguras no dia a dia, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós temos a graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas, nos fortalecendo e dizendo só mais um pouquinho, só mais um pouco cheio de tempo, e o que há de vir virá. Aguenta firme, vai avante, não desanime, prossiga. Aleluia! Então Deus estava ali trazendo um momento de renovação para aquele povo, olhando para eles, mostrando que houve eventos tumultuosos no deserto, que houve rebelião, que houve pragas, que houve mortes, que houve tantas coisas por ali, tantas provações, mas que a promessa ainda estava de pé. Aleluia! Glória a Deus, na sua caminhada, talvez tenha acontecido estas coisas, mas nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você, a promessa está de pé. Você pode levantar sua mão e adorar o Senhor? Adora Ele, glorifica o nome dEle, porque fiel é o que prometeu e o fará. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Vamos só lembrar esta promessa? Capítulo 15, versículo 5 de Gênesis. Depois a gente volta lá, Júnior. Gênesis 15, 5, meu filho. É o inverso, é o contrário. Então levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Quantos anos Abraão já dormia? Quanto tempo se passou? Só lá no Egito, mais de 400 anos. A viagem ali já durava quase 40 anos, mais ou menos em torno de 39 anos nesse tempo do censo aqui. Agora vocês imaginam, o Senhor falou para ele, Abraão, sai para fora, vem para fora, levou ele lá para fora, e disse, olha aí, tem um momento que ele fala, olha as areias também,
Vê se você pode contar. Irmãos, quando a gente vê a quantidade deles que morreram no deserto, aquela geração que saiu só estava restando Josué e Calebe, e o Moisés que ainda estava vivo aqui. Mas os outros, todos já tinham dormido, já tinham morrido. Mas a promessa do Senhor estava de pé, dizendo a Abraão: a descendência sua, que vai entrar na terra, que vai dar continuidade, Abraão, olha para as estrelas e vê se você pode contar elas, porque assim será a sua descendência. Ei, irmão, o Deus que nós adoramos não é um Deus que mente, não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás, é fiel e verdadeiro. Por isso que nós adoramos a Ele, nós exaltamos, nós servimos a Ele, porque Ele é um Deus fiel nas suas promessas. Aleluia! E Ele estava querendo mostrar para aquele povo, que por mais que haviam morrido, o Senhor tinha dado para eles ali o crescimento, aleluia, para cumprir o propósito que Ele tinha. E esse texto de 26 também traz para nós a autoridade de Deus, o cuidado de Deus. Por isso Ele manda fazer também esta contagem. Deus tem cuidado da sua igreja, irmão. Deus tem cuidado da sua família. Deus tem cuidado dos pastores. Deus tem cuidado dos seus servos. O Senhor está cuidando de nós. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Hoje eu postei uma frase que eu recebi, que eu achei muito importante, aquela frase, que dizia que a gente não deve preocupar com o futuro, porque Deus já está lá no futuro. Deus já está no seu amanhã, meu irmão. Deus já está no amanhã da igreja. Aleluia. Ele sabe até a hora de dar ordem para que toquem as trombetas para que a igreja suba. E outra frase que eu achei interessante também, que eu postei lá no meu story hoje. Não é que o mundo está acabando, é que o tempo que está acabando, porque Jesus está voltando. Aleluia! É Ele que está chegando. É o tempo que está finalizando. E aí, quando nós olhamos para esta contagem, nós vamos lá para o capítulo, voltando para o capítulo 26, e começarmos aí no versículo de número 5. Vamos ver a importância dessas tribos. E o Senhor pediu para contar um por um, tribo por tribo. Vem a tribo de Ruben, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos enoquitas, de Palu, a família dos paluítas, de Esrom, a família dos esronitas, de Carme, a família dos carmitas. E essas são as famílias dos rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. Aleluia! Veja bem aqui algo importante. Vou tirar essa folha que está abreviada, vai ficar melhor para mim. Deixa eu ver aqui onde eu pus sobre as tribos. É até o versículo 11 da tribo de Ruben. Vou deixar aqui. Mas os filhos de Coré... Não, Júnior, volta lá. É até o 11. Agora nós vamos para o 8. Versículo 8. E os filhos de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã e Abirão. Esses, Datã e Abirão, foram os do conselho da congregação, que contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando rebelaram contra o Senhor. O que está mostrando aqui? Só para vocês entenderem um pouquinho. Está mostrando alguns que se perderam, porque morreram, e que pertenciam a que tribo, para os irmãos entenderem sobre isso aí, para a gente estar falando aí. Contra o Senhor, verso 10. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência. Versículo 11. Mas os filhos de Coré não morreram. Isso aí também, não vamos adentrar nisso agora, porque traz uma lição muito importante, que ainda que Coré,
ali fez tanta coisa errada e morreu, seus filhos não morreram, porque eles não se contaminaram. Isso aí também tem uma história linda para a gente aí, não é para hoje, mas que traz algo importante. O que eu peguei algumas coisas sobre a tribo de Rúben. Rúben, irmão, ali já dizia, o verso 5 já fala que é o primogênito de Jacó. O filho mais velho de Jacó, o primeiro a ser contado. A tribo de Rúben, embora tenha perdido parte de sua primogenitura, devido às transgressões passadas, ainda era uma parte vital do povo de Deus. Eu vou discorrer rapidinho aqui as tribos, porque a hora não nos espera, mas para os irmãos entenderem algo que eu quero trazer dentro desta lição aqui para nós. Que mesmo que alguns erraram, mesmo que alguns não obedeceram a palavra, o Senhor foi fiel com a tribo de Rúben. O Senhor foi fiel com todas as tribos. E aqui dentro disso, desse texto, vai mostrar o motivo que eles foram dizimados, que eles morreram, porque o que eles praticaram. Porém, irmãos, nós também olhamos e observamos nessas tribos que houve pessoas que decidiram obedecer ao Senhor. Isso traz lições importantíssimas para a nossa vida. Ou seja, por causa destas pessoas, eles também faziam parte do povo de Deus. Às vezes nós olhamos para alguém ou para uma família, aonde algumas coisas erradas aconteceram naquela família, algumas pessoas até trouxeram escândalos para a casa do Senhor, e nós queremos julgar toda a família, queremos desprezar toda a família, mas essas lições traz para nós, irmãos, que é uma família importante para Deus, ainda que alguns membros fizeram aquilo que desagradou o Senhor, mas Deus tem promessa para todas as famílias da igreja. Para a minha família, para a sua família, para a nossa família. E é isso que esse censo está mostrando, que ainda que eles saíram fora do propósito, mas havia pessoas ali e a promessa também estava sobre a tribo de Rúben. Glória a Deus por isso, irmão. Que a promessa está sobre a minha tribo, sobre a sua tribo, sobre a minha casa, sobre a sua casa. Ainda que alguém fale, ainda que o marido erre, ainda que a esposa erre, ainda que algum filho tome um caminho tortuoso, mas há uma promessa de Deus sobre nós, e a nossa família tem valor para o Senhor. Ainda que alguém despreze, mas a nossa família tem valor para o Senhor. Versículo 12 a 14. Vamos falar sobre a tribo de Simeão. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim e a família dos Jaquinitas. De Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simoenitas, 22.200. Será que essa família também era grande? Às vezes a família da irmã Cecília são 11 filhos, né, irmã Cecília? A gente vê lá nas fotos aí com os netos, dá uma família grandona, né? Agora imagina essa família, irmãos. A família de Simeão, que é a segunda tribo a ser contada, segundo filho de Jacó, que desempenhou um papel importante. Isso também me chama muita atenção. Deus não se esquece do papel que a nossa família prestou na obra dele também. Talvez muitos de nós, alguns dos nossos antepassados já dormem no Senhor, mas Deus não esqueceu o trabalho que esta família fizeram. Né, irmã Ruth? Aí em Goianésia tem um trabalho do seu pai lá. O Senhor não esqueceu das filhas, dos netos, dos filhos. Tem um propósito do Senhor, irmãos. Glória a Deus por isso. Aleluia. Um papel importante. O seu tamanho aqui, nós vemos que, eu não trouxe aqui o cálculo para a gente não demorar, mas trouxe algumas coisas. O seu tamanho diminuiu em relação ao censo anterior. Quando nós vemos lá atrás, a família de Simeão, ela deu uma diminuída, mas ela não acabou. O povo era grande, 22.200. Pastor, por que foi diminuída? Consequência da transgressão que eles tiveram na adoração a Baal Peor. Não foi porque Deus foi infiel. Quero que vocês entendam isso. Deus é fiel ainda que nós sejamos infiéis. Mesmo que houve infidelidade nesta família, mas Deus permaneceu fiel
cuidando desta família, guardando esta família, fazendo as mulheres desta família gerarem filhos e darem continuidade à família. Mas o Senhor também mostra o porquê que eles também tiveram aí problemas, porque lá atrás eles tiveram adoração a Baal-peor. Isso aqui também nos traz consolo e, ao mesmo tempo, reflexão. Porque, às vezes, nós vimos alguém da nossa família que teve tantas oportunidades para servir o Senhor e escolheram outros caminhos de adoração, de vida, e partiram para a eternidade, rejeitando a obediência à palavra do Senhor. Isso nos mostra, irmão, não é só na nossa família. Nestas famílias também aconteceu isso. Nós estamos numa viagem, como eu disse para os irmãos. Nós estamos numa caminhada. Vamos para a terceira família, a tribo de Gade. Versículo 15, Júnior. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade. Isso é importante, porque às vezes você vai ler algumas coisas na Bíblia e você vai ver algum desses nomes aí, você vai lembrar de quem é a família. Segundo os que foram deles contados, 40.500. Será que essa família também restou muita gente? Restou um número grande, irmãos. Aleluia. Essa família era uma família dedicada à criação de gado. Olha o quanto essa família era importante para Israel. E isso me traz também algo muito importante na nossa vida e na igreja do Senhor. Que cada um tem uma função, cada um tem um trabalho. Por isso que a gente não pode dizer, irmão, o que você faz lá na igreja? Só trabalho na cantina. O que esse povo aqui fazia? Criava gado, sustentava Israel, abençoava as outras tribos. Era uma bênção para aquelas tribos. E isso nos traz aqui demonstra essa diversidade de funções que foram diferentes naquela sociedade israelita. Irmãos, e na igreja da mesma forma. Por isso que às vezes alguém diz assim, fulana, mas você não prega. Não, irmão, meu ministério, Deus me chamou para interceder. Eu sou intercessor, eu faço parte da família dos intercessores, aleluia. Eu faço parte da família daqueles que visitam, eu faço parte da família daqueles que são os diáconos, eu faço parte, todos nós temos como que eu quero dizer assim, todos nós temos talentos e podemos ser úteis em toda boa obra, irmão. Por mais que a gente pense que é tão pequeno como Dorcas, a sociedade chorou por causa de Dorcas, porque ela fazia vestidos e abençoava outras vidas. Às vezes, na casa do Senhor, nós temos aquelas pessoas que às vezes elas não têm condição financeira, mas tem alguém enfermo, ela está indo lá levar um remédio, dando um banho, fazendo algo, tem esse dom, tem esse talento. E nós precisamos de colocar isso, irmãos, à disposição do reino, da vontade de Deus. E essa tribo aqui teve a sua importância. A outra, que foi a tribo de Judá, glória a Deus. E os filhos de Judá, Er e Onã. Mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias de Selá, a família dos Selanitas, de Perez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Perez foram de Esrom, a família dos Esronitas, e de Amuel, a família dos Amolitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Será que essa família era grande, irmãos? E é desta família que veio o nosso Senhor Jesus Cristo, viu? Conhecido como Leão da tribo de Judá. A família Judá, que eventualmente se tornaria a tribo dominante, né? Que ficou dominante em Israel. A menção de Judá nos lembra da promessa que o Senhor fez, uma promessa tão maravilhosa. Põe essa promessa aí para mim, Júnior. Gênesis 49, 10.
Olha para vocês verem que o nosso Deus é Deus de promessa. Qual foi a promessa? Essa promessa aqui é profética, é messiânica. O cetro nem até que, e a ele, é profético ou não é? Deus é fiel ou não é? Ele é fiel. Isso aqui se cumpriu na descendência de Davi, meus irmãos. E o Senhor continua cumprindo as suas promessas. Esta tribo teve uma importância muito grande, porque foi através desta tribo que gerou o nosso Salvador. Aleluia! Quem sabe aqui nesta noite, irmãos, existem famílias que geraram pessoas que serão importantes para o reino. Instrumentos para o reino. Para o nome do Senhor ser glorificado. Para o nome do Senhor ser exaltado. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí veio a outra tribo. Versículo 23 a 25. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas. De Jazube, a família dos Jazubitas, de Siron, a família dos Sironitas. E estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados. A família era grande? Quantos eram? 64.300. A promessa estava de pé. Deus abençoando cada família. Essa tribo era conhecida por sua sabedoria e compreensão dos tempos, é registrado. Sua contribuição intelectual era valiosa para a nação. Sabia disso? Por isso que é importante, irmão, nós estamos orando pelos nossos jovens, pelos irmãos, porque a nação brasileira, como as outras nações, o quanto é importante na área da medicina nós temos médicos entendidos. Eu me lembro que quando eu fui ordenado a pastor, lá em Sumaré, naquela época da Convenção da Madureira, foi lá, muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, eu me lembro ali que havia um doutor, e aquele irmão, ainda jovem, ele foi considerado pelos astronautas. Irmãos, a capacidade daquele jovem, eu lembro que o bispo Samuel Ferreira, falando ali, mostrou até no telão, e que orassem por ele, a importância que ele tinha. E nós temos, irmãos, graças a Deus hoje, na medicina, na tecnologia, em várias áreas, né? Na parte política, em várias áreas, homens que Deus deu sabedoria para conduzir. E é necessário que a gente ore mesmo e diga: Senhor, levante homens. Está ali a Laura, vê essa menina pequena, né? Deus levantou ela, está ali para a glória de Deus, na medicina, cuidando. Que Deus te dê sabedoria, Laura, que Deus te faça uma grande médica nesta nação e até fora desta nação. E outros que aqui estão. Irmã Franciele também, até cuidando da minha mãe. Que Deus continue abençoando vocês, dando sabedoria. Que Deus levante no meio da nação evangélica, irmão, homens cheios do Espírito Santo, com toda a sabedoria, em todas as áreas da sociedade, porque isso é importante. Às vezes a gente vê com ignorância, dizendo: não, mas a gente não precisa disso, nós temos Deus, a igreja não precisa. Irmão, como cidadãos, nós precisamos sim, em todas as áreas. É tão maravilhoso, todas as áreas, a gente chegar e alguém dizer: a paz do Senhor, né? A paz do Senhor. Quando o Felipe estava ali internado, eu tinha uma médica novinha, igual a Laura, e ela estava passando em cada cama ali, em cada leito, falando acerca das plaquetas, se subiram, se diminuíram. Aí um rapaz, ela falou para ele: as suas plaquetas diminuíram. Eu vi que ele ficou triste, eu falei para ele, baixinho, eu nem pensei que ela tinha escutado. Eu disse assim:
daqui a pouco eu vou orar por você, Deus vai levantar suas plaquetas. Aí ela ouviu, e ela falou assim, e recebe a oração, porque antes de eu vir para cá hoje, eu já orei por todos vocês, para que Deus abençoasse a vida de cada um de vocês e me usasse aqui. Eu achei lindo aquilo lá, irmãos. É maravilhoso, onde tem um servo de Deus, uma mulher de Deus, é na área da parte do ensino escolar, que Deus nos use, que a gente faça a diferença, que o Espírito Santo traga sabedoria sobre a vida de cada um, e aonde Deus colocar, irmão, seja usado por Deus, faça a diferença. Se for até no serviço de pedreiro, seja o melhor pedreiro dessa cidade. Quando alguém disser, o irmão fulano é o melhor pedreiro, é o melhor pintor, é o melhor isso, é o melhor aquilo, porque quando nós buscamos a sabedoria, até para fazer comida, irmão. Tem irmãs que tem alguém que diz, como que essa irmã tem tanto talento assim na cozinha? Ela ora. Ela põe a aguinha dela no fogo, dizendo, Senhor, abençoa a comida aqui. Ela põe um bolo lá no forno, diz, Senhor, fiz com tanto carinho, deixa embatumar não. Vou receber a visita, vou fazer para meu marido. Irmãos, é coisa gloriosa. Até essa irmã da sua casa, marido, que está cozinhando, é abençoada, que Deus deu dom e talento para ela. Enquanto tem muitas aí querendo pôr veneno na comida do marido, tem servos de Deus orando e abençoando a comida do marido. Isso é maravilhoso, irmãos. É algo glorioso. Aleluia. Vamos correndo aqui. Tribo de José. Versículo 28 ao 37. Acho que eu não pulei não, né? Pulei. A tribo de Zebulon. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaelitas. Essas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados. Pequena família, irmãos? 60.500. Deus também estava abençoando esta família. Aleluia. E vem a família de José. A família de José também é dividida em duas partes. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir e a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. E estes são os filhos de Gileade, de Gezer, a família dos Gezeritas, e de Eleque, a família dos Elequitas. E de Asriel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, a família dos Siquemitas. E de Semida, a família dos Semidaitas, e de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeate foram Maalá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. Eu quero dizer uma coisa importante, que elas também receberam herança, viu? Foram falar com Moisés e Deus disse, dê herança para elas. E estas são as famílias de Manassés, os que foram deles contados foram 52.700. Prossiga aí. A família de José não terminou, não. E estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, e de Toã, a família dos Toanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados. 32.500. Esses são os filhos de José, segundo a sua família. Então, essa turma aqui, que foi aquela turma que Jacó abençoou os dois, né? 32.500 de um. E os irmãos lembram quanto que era do outro? Será que essa família cresceu? Esta família aí foi aquele momento que Jacó abençoou.
E nós vamos ver que o registro dessa população destaca a bênção que Deus concedeu à casa de José. Isso aqui nos traz a importância, irmão, da bênção de um pai. Hoje, às vezes, nós não ensinamos os nossos filhos a dizer benção, mãe, benção, pai. Parece que isso é coisa muito quadrada e do passado. Mas nós vemos, principalmente no meio do povo judeu, a importância de abençoar. Irmãos, abençoa os seus filhos, abençoa os seus netos. Minha avó teve 16 filhos, minha avó paterna. E quando ela via alguém querer falar alguma coisa com os filhos, ela dizia assim, olha, ela era nordestina, ela diz assim, nunca chamei nome para os meus filhos. Era xingar, pôr apelido ruim, falar nome ruim para os filhos. E nós vemos aqui Jacó abençoou esses netos. Abençoa a sua casa, irmão. Nós temos a autoridade dos céus para sermos abençoadores. Abençoa a casa dos teus filhos. Abençoa a vida dos teus filhos. Deus nos chamou para ser abençoadores. Não vamos ficar maldizendo. Meu filho é isso, meu filho é aquilo. Não, irmão, pare com isso. Corta essa maldição hoje. E começa a dizer, eu não gerei filhos para Satanás. Meus filhos são herança do Senhor. São bênçãos de Deus na minha vida. E aqueles que estão no caminho tortuoso, o Espírito Santo vai trabalhar lá e vai trazê-los para a presença do Senhor, porque eu tenho promessa de Deus. É assim que nós devemos fazer. Deus nos chamou para fazer a diferença. E veio a tribo de Benjamim. Aleluia. Vamos lá, Júnior, rapidinho. Os filhos de Benjamim, segundo a família deles, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airã, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã, e de Arde a família dos Arditas, de Naamã a família dos Naamanitas. Esses são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. Essa tribo aí é a tribo que gerou o primeiro rei de Israel, Saul. Se você não sabia de onde Saul veio, veio da tribo de Benjamim. E antecipando aí, a tribo de Dan. Vamos lá. Esses são os filhos de Dan, segundo as famílias de Suã, a família dos Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Essa família também rendeu. A família tribo de Dan foi conhecida por sua migração para o norte de Israel, também numerada mesmo, de Asser. Essa família de Asser tinha um papel importantíssimo em Israel. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias, foram de Imã, família dos Inaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, e de Berias, a família dos Beriitas. Né? Tem gente que quando vai ler a Bíblia, chega nessas famílias, ele quer pular, porque o nome é difícil. Dos filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, e de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Asser foi Sera, né? Essas são as famílias dos filhos de Asser, segundo o Azer, como quero dizer, segundo os que foram deles contados. 53.400. Família grande. Qual foi o papel desta família, pastor? Eu busquei algumas coisas. Eles desempenhavam um papel importantíssimo na agricultura. Olha aí o papel deles. Agricultura, falou em agricultura lá em Israel, é com a família de Asser. É com esta família. Tribo de Naftali. E a gente encerra aí as tribos. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias de Jazeel, a família dos Jazielitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Silém, a família dos Silemitas.
Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias. E os que foram deles contados foram 45.400. Esta família também, ela faz uma menção porque ela nos traz algo muito importante, que ela ficou ali no norte de Israel e tinha um papel também muito importante na guarnição ali. Pois bem, meus irmãos, encerrando essa numeração aí, o versículo 51, ele faz a somatória. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. Agora, lembrando, irmão, eu quero trazer algo importante aqui, que esse número aí era só o número de homens, de 20 anos para cima, pastora Agenor. Menino e mulher não estavam na contagem ali, não. Olha como Deus prosperou aquele povo, cumprindo o que Ele falou lá atrás para Abraão. Glória a Deus pela fidelidade do nosso Deus. Esta contagem, Deus fez o censo ali, ordenou o censo para mostrar para eles que o Senhor fez eles prosperarem, que o Senhor estava com eles, que Abraão já não existia, mas o Deus de Abraão estava vivo, cumprindo a promessa, cuidando deles e levando eles à terra prometida. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos. E aí, pastor, mas e a tribo de Levi? Aí Deus levanta aqueles que são chamados para servir no templo. Versículo 52. Vamos ver se eles eram um pouquinho, pastor Genoso. Os obreiros ali era pouco, vamos ver. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos aumentarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança, e a cada um se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Ou seja, o Senhor é justo. O Senhor estava dizendo: olha, Moisés, você reparte essa terra de uma forma bem justa. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de pouco. Deus é fiel. E estes são os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias de Gerson, a família dos gersonitas, de Coate, a família dos coatitas, de Merari, a família dos meraritas. Essas são as famílias de Levi, a família dos libinitas, a família dos hebronitas, a família dos malitas, a família dos musitas, a família dos coreitas, e a Coate gerou Arão. E o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Arão ela teve Arão e Moisés e Miriam, irmã deles. E Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram. Que tristeza, né? Por que eles morreram, irmãos? Ofereceram fogo estranho perante o altar do Senhor. O pai sendo sacerdote, sabendo de todas as coisas, ainda tem aqueles que fazem as coisas contrárias que o Senhor manda. E os que dele foram contados eram 23.000. Todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Veja bem esse registro da tribo de Levi. Essa tribo ficou para cuidar especificamente do serviço religioso, do transporte do tabernáculo, dos rituais e dos sacrifícios. É importante reconhecer, irmão, que o trabalho dos levitas não era um trabalho fácil, era um trabalho árduo, era um trabalho de alto grau de santidade.
Eles não apenas garantiam que o tabernáculo fosse erguido, desmontado, transportado adequadamente, de acordo com as exigências do Senhor. Porque se nós formos olhar lá, irmão, Deus é ordeiro. Ele disse tudo como deveria ser, da maneira que deveria ser feito o serviço na casa do Senhor. Isso nos traz lições importantes. Trabalhar na obra não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, é da maneira de Deus, da forma de Deus, que agrade a Deus, do querer de Deus, irmão. Não queira fazer nada na obra segundo o seu nariz. Vamos ver o que o Senhor nos ordena, a maneira que deve ser feita. E requer santidade daqueles que servem no tabernáculo, porque se não houvesse, morreriam. Havia uma penalidade, e eles tinham esse serviço, eles eram representantes da santidade de Deus, da necessidade de trazer a presença de Deus. E essa mensagem é para mim e para você. Irmãos, todos nós temos a responsabilidade de santificarmos a nossa vida, de oferecermos o nosso serviço ao Senhor, seja ele de oração, de adoração, de prestar um culto na casa do Senhor, de acordo com a vontade de Deus e as diretrizes do céu, aleluia. Não é do jeito que a carne quer, não é da maneira que o homem quer, é da maneira que o Senhor quer, para agradar a Ele. Esta obra não é minha, esta obra não é tua, esta obra tem um dono, é Jesus de Nazaré. A adoração é para Ele, o louvor é para Ele, a glória é para Ele, tudo é para a honra e glória dEle. E tem que ser do jeito dEle, se quiser ser aceito por Ele, irmão. Tem que ser da maneira dEle, para ser aceito pelo Senhor. Tem muita gente querendo fazer as coisas da maneira deles, mas nesta noite o Senhor está falando conosco, aleluia, a presença dEle, a glória dEle, tem que ser do jeito dEle e da forma dEle. E a coisa importante, eu já encerro aqui, algo importante que nos lembra aqui, que aquelas pessoas foram chamadas, específicas, para fazer a obra de Deus. A tribo de Levi é um exemplo notável de como dedicação. Irmãos, tudo que formos fazer para o Senhor, vamos fazer de uma forma dedicada. Vamos dedicar em fazer para o Senhor. Ele merece o melhor. Ele merece o melhor. E não é fazer só por fazer, é fazer com o coração cheio de amor, de gratidão. Um coração que se dedica ao Senhor, seja uma pequena coisa, que a gente acha tão pequena e desnecessária. Mas quando nós entendemos a santidade na vida do crente, tudo, irmãos, eu sempre digo, nós somos chamados para cultuar o Senhor. Nós não podemos permitir que nada na nossa vida venha atrapalhar o culto de adoração a Deus. Por isso que a Bíblia diz, quando Moisés se aproxima do Senhor, ele disse, tira a sandália dos teus pés, que o lugar é santo. Irmãos, quando a gente entrar naquela porta, esse lugar não é santo por causa dessas paredes, não. É porque esse lugar foi marcado para a reunião do Senhor. Por isso, irmão, cuidado quando a gente entrar naquela porta. Não vamos dar vazão para o inimigo, não vamos deixar o inimigo criar situações ou nos usar para impedir a glória de Deus, para entristecer, para fazer algo que não agrade o Senhor. Quando a gente colocar os pés aqui para dentro, diga, Senhor, eu deixo meus problemas, as situações que me perturbam na mente, agora nas tuas mãos, porque eu vou entrar para te adorar, para te exaltar, para glorificar o teu nome, porque eu estou entrando na presença de um Deus santo. Billy Graham disse assim, que nem tudo que é aplaudido na terra é aceito nos céus, é abençoado pelos céus. Às vezes fazemos um culto e achamos que, aplausos, maravilhoso, mas não foi aceito nos céus. Irmãos, que a minha e a sua adoração seja aceita nos céus.